Olá, amigos, estamos começando mais um podcast, mais um Mesa Podcast nos estúdios da CN News, parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Catanduva. Hoje para falarmos da Oral Unique. A gente está recebendo junto com o Israel Matos, o Dr. Fernando Fidelis e a doutora Érica Simonato, os dois são cirurgiões dentistas. Obrigado por terem estado aqui conosco, por estarem aqui. Como é que está, dona Érica? Tudo bem? Tudo certo, muito obrigado pelo convite. Muito bom, ficamos felizes. Doutor Fernando? Muito obrigado, todo mundo aí, a gente foi muito bem recebido aqui e vamos que vamos. Muito bem, eu vou começar conversando primeiro, doutor Fernando, com a doutora Érica, sobre a Oral Unique, que é uma rede importante hoje no Brasil em termos de odontologia, e as pessoas ligam muito o nome a implantes, mas não é só implante, né? Não. Lá a gente faz de tudo da odontologia. Desde o tratamento preventivo, que é a limpeza, uma restauração, até a parte estética de um clareamento, que é a parte mais simples da estética, que é só a alteração da cor, até a parte mais avançada de uma faceta com resina, lente de contato, e a parte mais séria da odontologia, a parte cirúrgica, implante, extração de siso. Então, hoje, de tudo da odontologia, a gente consegue fazer lá. O paciente chega e sai com o tratamento completo. Prótese também? Prótese também, prótese sob implante, a famosa dentadura, a parte protética mais estética, que é a lente de contato, que é o que hoje a gente tem de mais moderno. Tudo a gente faz lá. Muito bem. É porque realmente as pessoas ligam o nome da clínica a questão de implante dentário, Sim. Né? Foi feita uma campanha grande sobre essa questão, e essa questão do implante, doutora, não é tão antiga assim. Não. O implante ele é um tratamento um pouco mais moderno. Antigamente muita gente tinha medo de fazer, tinha pouco especialista na área, então hoje é uma área que a gente consegue devolver para o paciente conforto, função, porque sai daquela prótese que acaba sendo desconfortável, que solta da boca, sendo um tratamento seguro, porque hoje a gente consegue fazer com muita segurança um implante dentário. Então os pacientes eles nos procuram hoje já com menos medo, porque eles têm mais informação ao que é um implante dentário. Então hoje é um tratamento mais moderno, a gente consegue devolver para o paciente um conforto muito maior do que antes o paciente tinha com a dentadura, com a PPR, que é aquela prótese de grampo, que acaba soltando, que querendo ou não, você consegue devolver para o paciente uma estética, mas você não devolve para o paciente o conforto de conseguir comer bem, comer um churrasco, comer alguma coisa mais dura. Comer um torresmo. E hoje com o implante a gente consegue devolver isso e um tratamento muito rápido, né, Sim, doutor? Então o paciente ele realiza a cirurgia em poucas horas, a gente já consegue, dependendo do caso, tudo a gente tem que estudar, né? Mas a gente já consegue extrair o dente, colocar o implante, em poucos dias o paciente já está com a prótese e já começa a ter uma vida um pouco mais confortável, né? Até a gente chegar lá no tratamento final, na conclusão do tratamento. Muito bem, doutor Fernando. A questão do implante, como é ainda novo, os primeiros implantes, até a coisa ficar 100% segura, levou um tempo. Sim. O que eu percebo é que quando a Oral Unique veio para Catanduva, já veio com uma margem gigante de segurança. Né? As pessoas tinham notícias lá no começo de que talvez não fosse tão seguro, mas hoje isso mudou completamente. Completamente. Tanto que lá na nossa clínica a gente tem o centro cirúrgico para isso. O que antes, 10, 15 anos atrás, a gente está falando pouco tempo, era feito só em ambiente hospitalar ou algo do tipo, né? Hoje em dia, num consultório simples, é feito. Claro que devido às proporções, tanto que a gente levou um centro cirúrgico para a gente fazer esse procedimento, tá? Hoje está muito mais tranquilo do que era antes, igual a doutora falou, complementando aí. Hoje o paciente com dificuldade na mordida, com dificuldade comer um churrasco, tudo isso que é o nosso é o foco do paciente. Eu falo para ele, de 15 anos para cá evoluiu muito e a gente trouxe essa evolução para o nosso consultório, com esse centro cirúrgico, tudo bem equipado e tudo especializado, né? Então, quanto a isso aí, o paciente que for lá vai ser muito bem agraciado com toda essa nossa estrutura aí.
Desculpa, pode perguntar. Posso fazer uma pergunta? Ela falou sobre informação, né? O que tira, ou seja, deixa de existir, faz deixar de existir o medo na pessoa, eu acredito que seja isso, né? A informação. Exato. Então, vocês fazem campanhas informativas do que é o implante hoje, para quebrar essa barreira, esse medo, porque assim, fala de dente, parece que já dá um arrepio já, né? Então a pessoa aquele motorzinho. Aquele motorzinho e tal, mas a respeito do implante, hoje é muito mais tranquilo, porque existe mais informações, possivelmente. Né? A pessoa pode ficar tranquila, Fernando? Pode. Assim, eu sempre falo para o paciente também. O que é chato na cirurgia, a única coisa, é a anestesia. Mas a gente tenta sempre, passa uma pomadinha para aliviar, tudo. Fora isso, não sente mais nada. Isso assim, a gente garante mesmo, porque não tem mais dor nem antes, nem durante e principalmente depois. Fazendo uma cirurgia com qualidade e rápido, não tem por que a gente temer essa questão de passar essa segurança para o paciente, porque não tem mesmo. Parte chata, anestesia, mas assim, é bem leve, a gente vai bem devagar, vai conversando com o paciente. Tem a sedação também. Tem a sedação, isso. Muitos pacientes que têm pavor, têm medo, enfim, com N motivos aí, hoje a gente tem a sedação consciente. A gente leva um médico anestesista lá na clínica, faz a sedação no paciente, pronto. O paciente não vai lembrar nada da cirurgia, a gente faz tranquilamente. Tem essa opção que a gente sempre passa na avaliação também, caso o paciente esteja muito com medo. Enfim, a gente consegue fazer dessa forma. Então, a única coisa que a pessoa sente fazendo um implante, depois a alegria e satisfação, né? De ver o serviço concluído, alegria e satisfação. Bom, maravilhoso, maravilhoso. Doutora Érica, a partir de que idade as pessoas podem fazer implante? Eu estou falando isso porque imagino que o seu público-alvo sejam adultos e pessoas que com a idade vão tendo problemas. Mas podem acontecer acidentes, né? Das pessoas perderem. Né? Então, a partir de que idade a pessoa pode fazer um implante? Como é que é isso? A gente indica, doutor Fernando até complementa se necessário, mas a gente sempre indica nas meninas a partir da primeira menarca. E nos meninos também. Então, a partir daquela primeira menstruação, saindo da puberdade, porque é quando a estrutura óssea já está formada, não vai ter alteração. Então, a partir daí, a estrutura óssea está formada, já está tudo certo, a gente já pode colocar implante. Só ver a necessidade. Vai precisar de um tratamento ortodôntico, de um aparelho, que lá também a gente faz? Vai precisar de um tratamento associado? Aí a gente espera para poder colocar, às vezes, após um aparelho, mas tudo conversado entre os profissionais. Mas se a gente for pensar em osso, a partir de ou a menina primeira menstruação ou o menino saindo da puberdade, que aí a gente tem certeza que a estrutura óssea está tudo certo. Entendi. Porque acontecem acidentes, né, doutor? Sim. Infelizmente, está sujeito. Antes disso, aí não tem muito o que fazer. Aí é prótese, aí a gente tem que buscar um tratamentinho mais chato para devolver a estética até a gente chegar naquela idade que a gente vai conseguir fazer a cirurgia tranquilo, com segurança. Perfeito. Bom, a gente está conversando bastante sobre o implante, que é a grande novidade, a grande procura da Oral Unique, acho que é por aí. Sim. Mas eu queria falar sobre lentes de contato, doutor. Vocês também fazem? Como é que ela funciona? Como é que é? Olha, hoje, diferente do que era antes também, com tecnologia e tudo, hoje se fala assim, em desgaste mínimo ou não ter desgaste. A gente tem essas duas opções aí, né, no nosso mercado. Antes, a gente vê muitos artistas aí, o pessoal conhece o Whindersson Nunes, todos eles são com faceta, com coroa de porcelana. Quando eles perdem essa coroa, quando cai, vamos falar assim, a gente vê um caquinho de dente. Era feito antigamente assim, né? O preparo que era feito era muito agressivo, mas era da época, a gente nem condena. Só que hoje não se faz mais isso. Hoje o desgaste, vamos falar, é quase que um polimento no dente. A doutora pode até falar melhor isso, que ela é especialista nessa parte de estética. Mas hoje a gente faz um polimento no dente e coloca, cimenta essa armadura, essa proteção que é estética e é funcional também. Costumo falar, e é verdade, a porcelana é 20 vezes resistente que o nosso próprio dente. Puxa, então, assim, é uma armadura mesmo que a gente faz para o paciente. Além de estético, a gente faz essa parte funcional de proteção e tudo, e desgaste mínimo ou não tendo desgaste nos dentes, o que é muito diferente do que era feito há 5 anos.
O implante eu falo há 15. A faceta, a lente de contato, eu falo há 5 anos atrás. Então, assim, foi um boom de tecnologia muito rápido. E que a gente traz aqui na clínica também. Mas é isso mesmo, doutora Érica. Eu me lembro que as pessoas, quando viam alguma foto de artista sem, a plaqueta era um pedaço de dente, né? Era realmente agressivo. Sim. E como tudo na vida também evoluiu. Hoje ele diz que é um polimento, é só o desgaste a gente esmalte? fala Como que funciona? é um alívio. Eu vou observar se tem algum dente fora de nível, porque muitas das vezes o paciente ele só quer corrigir estética. Às vezes o paciente ele quer corrigir algum dentinho que está meio torto, desalinhado. Então eu vou avaliar isso. Se a gente vai fazer a lente de porcelana, a gente precisa de um desgaste mínimo só para cimentar, para grudar essa lente lá em cima. Praticamente o esmalte? Praticamente o esmalte. A gente não chega em dentina, o paciente não sente dor no desgaste. Tanto é que o paciente, a gente faz esse desgaste, o paciente vai para casa, ele volta no outro dia para a gente poder cimentar alguns dias depois. O paciente sorri normal, come normal, bebe água normal, ninguém percebe. Isso se a gente está falando de porcelana. De resina, a gente não necessariamente precisa do preparo. E aí vem essa parte que o doutor falou. Às vezes a gente vai dar um alívio. Para quê? Para jogar esse dente que está desalinhado dentro do eixo ali da arcada dentária que a gente fala, para aí sim eu ganhar espaço para acrescentar a resina. Que também não é aquela resina grossa que às vezes a gente vê. É uma resina fina. A gente vai usar de 1, 2, 3 resinas, porque aí a gente tem que brincar muito com cor. Então a gente tem uma resina específica para aumentar o tamanho do dente, que é uma resina mais forte. A gente tem uma resina específica para colocar entre a superfície, né, entre o dente e a última camada. A gente tem a última resina, que é aquela mais estética. Então, cada resina vai ter um composto, né, orgânico, um composto que vai dar para ela ser mais polida, ser mais estrutural, ser mais resistente. Então, o desgaste é mínimo. Até porque eu tenho que pensar nisso. Eu tenho uma quantidade de resina para colocar ali em cima. Então, se um dente está desalinhado, ali eu não vou conseguir colocar a quantidade de resina necessária. Então, a gente tira só para conseguir acrescentar a resina. Mas eu gosto sempre eu faço o alívio, pego o espelho, dou pro paciente. Ó, tá vendo? Não é aquele desgaste que a gente vê na internet. Porque diferente do implante, que o paciente já chega sem medo, porque ele já tem acesso à informação, ele tem um amigo que fez, a irmã, o pai, a mãe, a resina ainda é algo muito novo. Então, eles têm o acesso dos artistas. E é igual o doutor falou, eles vê o Whindersson Nunes, ele não vê o sorriso do Whindersson Nunes, ele vê o Whindersson Nunes na hora que a coroa dele caiu. Então, o implante paciente já tem muito mais acesso da etapa da cirurgia. Tem vídeo na internet e tudo. O paciente chega sabendo o que vai acontecer. Já a faceta, não. Ele vê o que o artista posta. Então, a faceta do paciente, ele ainda chega muito receoso. Então, eu gosto sempre de conversar muito com o paciente, de mostrar aquelas fotos, né, que a gente sempre tem de antes e depois, para mostrar para o paciente que cada caso é um caso, cada paciente tem uma indicação necessária, mas mostrar para o paciente na hora, olha, o desgaste que eu fiz é esse, porque às vezes o paciente não acredita que a gente não vai desgastar todo o dente dele, mas é só um alívio. É para a gente ganhar espaço para colocar o material. A senhora falou sobre cor. Né? A gente tem visto, principalmente os artistas, todos super brancos. Todos. Parece um holofote. Okay? Todo mundo igual. Todo mundo igual. É hiper branco, né? Sim. Todos Eu tenho observado isso. Poxa, mesmo. É todo mundo. E você, desculpa, a senhora falou de cores. Então não são todos super brancos. Não. A gente tem uma escala de cor para trabalhar. Então, a gente tem aqueles brancos naturais, que é o A1, o A2, e a gente tem os brancos artificiais, que é o BL, BL1, BL2, que é o dos artistas. A maioria dos pacientes querem os dentes dos artistas, querem aquele branco muito branco. Que são referências no caso. Que é referência. Procuram referência. Eu tento puxar para o mais natural. Então, eu tento falar, vamos colocar um BL, que é muito branco, mas vamos colocar a última camada mais natural? Porque às vezes você não vai acostumar. Porque tem paciente que pede um branco muito branco e na hora que olha no espelho assusta. Eu quero o Gustavo Lima. Eu quero o Roberto Firmino. O Firmino é o que ganha. O Firmino é o que ganha. Assim, a gente já consegue ver mudança. Tem muito paciente que... Porque vem aquele boom, né? Então, todo mundo quer ser igual. Depois, todo mundo percebe que é o que está acontecendo com a harmonização hoje. Todo mundo percebe que
Ah, não, já tá todo mundo com a mesma cara, já tá virando... Porque BBB virou piada, né? Todo mundo falando, tá todo mundo com o mesmo sorriso. A desarmonização então, facial. a gente tenta no consultório sempre conversar muito isso com o paciente. E não só na faceta, até na parte de implante, que a gente faz muito o protocolo, que é você devolver para o paciente aquela dentadura de forma fixa. Sim. E tem muito paciente que vem e quer aquele protocolo no branco, mais branco do mais branco. Então, hoje a gente tenta muito conversar com o paciente, porque a gente sabe que a moda vai passar. E o que vai voltar a ser bonito é o mais natural. Que não adianta, o natural é o bonito, é o que chama atenção. Sim. Mas é o que não cai da moda. É o né? que não cai da moda. Exato. Mas tem paciente que pede aquele branco muito branco. Mas a gente tem várias cores para trabalhar. Posso fazer 2 perguntas? Claro. Eu já sou assim, meio no atacado. É o seguinte, você diz de cor, né, dos dentes também, assim, em cima da pergunta do Lubeno. Tem alguma coisa a ver? A harmonização da cor dos dentes com cor de pele, lábio, Tem. ou não? Tem a ver isso daí? Tem. Tá. Não só no dente, mas na gengiva. Quando a gente faz uma prótese, Muito a bom. gente sempre tem que pegar a cor da pele do paciente, o que vai ficar mais estético, o que vai ficar mais legal, para não devolver aquela gengiva muito rosada, aquele dente muito branco. Então, tudo isso a gente tem até uma escala, né, de cor do dente, da gengiva, que a gente coloca pra gente comparar, às vezes tira foto pro paciente olhar, porque tudo tem relação. Se não desarmoniza, não adianta. Você coloca um dente muito branco, uma gengiva muito rosadinha, numa paciente que é muito branquinha igual eu, você apaga o paciente. Então, isso tudo a gente vê em conjunto, mas tem não só do dente, mas da gengiva também. Tem que ficar harmônico, né? Não adianta. Isso que é harmonização facial, ok? Para quem está nos assistindo aí. A outra pergunta nós estamos tomando como referência artistas. De repente, quem está nos assistindo pode pensar, mas será que isso é só para artista devido ao custo ou não? Isso é acessível? O que vocês dizem a esse respeito? Hoje em dia também, eu sempre falo, Sim. hoje em dia, porque como o que era feito há 5, 10 anos, mas tá aí. Só que tá na mente da pessoa. Poxa, o implante é só pra gente que tem muito poder aquisitivo. A parte de harmonização facial, a mesma coisa. E a parte de porcelana, que é o que a gente está falando, de lente de contato, a mesma coisa. Só que não é. Hoje está muito mais acessível. Não dá pra gente falar em valores aqui. Sim, mas só que acessibilidade, assim, né? a acessibilidade está muito mais tranquila. Tanto em questão de parcelamento, de formas de fazer, como de opções, né? Além da gente ter a opção de lente de contato de porcelana, a gente tem a lente de contato de resina, que isso também varia em valores, tá? E também de indicação. Atende a necessidade. Exato, atende totalmente. A doutora ela é especialista nas facetas, nas lentes de contato de resina, ela pode falar melhor nisso. Então, assim, tem indicações. Ó, você pode fazer a lente de contato de porcelana e a de resina. É assim, assim, assim. Prós e contras, quase não tem contras. A questão é mais afinidade e o que é mais indicado para o paciente. A gente sempre passa o que é para cada um. Mas a questão de custo, benefício e valores, hoje está muito mais tranquilo essa questão aí. Então podem procurar a Oral Unique, que vocês vão orientar o que é melhor, enfim, o que é mais acessível, e que também atende. Sim. Isso é muito bom. Doutor Fernando, vamos falar um pouco de harmonização orofacial. É quando você harmoniza não só o rosto com botox, como se faz por aí, mas você tem um cuidado também com a arcada dentária. Sim. Como é que é feito isso? Quando o paciente chega lá para nós, ele vai dar as queixas principais, certo? Então, assim, a gente vê o que é a real necessidade dele. Primeiro, doutor, eu tô vendo que eu tô muito enrugado, eu tô vendo isso, mas beleza. Vamos ver dentro para a gente ver o externo. Então, a gente vê a harmonização orofacial, a gente vê tudo, né? Não só a questão, tô com uma ruguinha aqui, tô com isso. Inclusive, só para fazer um jabá, eu fiz semana retrasada Botox. Gente, é muito bom, tá? Sente quase nada e é bom. Eu não tenho vergonha de falar nisso. Antes eu tinha um preconceito, mas, como se diz, a gente tem que fazer, né? Então, só para... Onde que eu olho a câmera aqui? Só para fazer aqui, ó. Olha aqui, ó. Se tiver como pegar um zoom. Então, assim, e se eu tô sem o Botox, cheio de risco aqui. Então, assim, é só pra gente... mas o paciente chega lá, então a gente vê tanto a parte dos dentes quanto a parte facial. E a gente,
O caminho para você é isso. Igual eu estou falando do Botox, mas tem paciente que precisa de mais coisas. Tem fio de sustentação, tem preenchimento labial. Então, tem vários tipos que é recomendado para cada um, né? Para a gente tirar essas ruguinhas até da bochecha ou da gente diminuir a bochecha, fazendo uma melhorar cirurgia uma simetria, interna. né? Às vezes um paciente que teve uma paralisia. Sim. E outra, o Botox, a gente pensa só como algo estético. Eu faço Botox para tratamento de cefaleia, de dor de cabeça. Isso. Porque, às vezes, por tensão muscular, você fica muito... Eu sou muito expressiva. Então, eu tô sempre com a minha sobrancelha aqui na ponta da cabeça. E a minha dor de cabeça é totalmente muscular. Tem muito paciente com bruxismo, que é aquele apertamento, ranger de dentes, que a gente primeiro vai indicar a placa de bruxismo. O paciente vai usar essa placa durante a noite para diminuir essa tensão da musculatura. Você fica tensionado no músculo ali o tempo todo. Tem paciente que a placa não dá certo. Então, a gente encaminha com a doutora Lohane, que é especialista nessa área, para fazer a aplicação de Botox, para aliviar um pouco mais. Então, a gente pensa muito no... O Botox é estético. Não, às vezes o Botox ele é para tratamento de alguma coisa. Eu também tinha muito preconceito nisso da dor de cabeça. Eu falava, não, o Botox não tem nada a ver. Eu ia e usava a placa de bruxismo. E aí colocava o óculos, isso, aquilo outro. Primeira vez que eu fiz o Botox é de aliviar. Outra coisa, a gente faz muito o preenchimento aqui nessa região. Por causa do sorriso gengival. Tem paciente que sorri e mostra muita gengiva. A gente tem as duas saídas. Ou a cirurgia, que é a remoção de gengiva. E tem paciente que não quer fazer a cirurgia. Tem paciente que tem medo da anestesia, isso, aquilo outro. Vai pro Botox, vai pro preenchimento. Então, a gente preenche nessa área para diminuir o sorriso gengival. Então, a gente pensa muito só na estética. Mas muitas das vezes é algo mais para tratamento de algum problema, de alguma doença. Diminuir um pouco da dor. Que é bom falar também, né? Porque tem muito paciente que pensa que é só a ruga. Ah, a ruga não me incomoda. E é bom também, se for pensar na ruga, a partir dos 25 anos, dos 23 anos ali, dependendo do paciente, já começar a fazer também, né? Porque a gente vê aquelas artistas mais velhas, ai, que pele linda, é porque tem dinheiro, é porque faz tratamentos caros. Que nada, faz Botox desde quando era novinha. Pra linha de expressão não vincar, porque depois que vincou não tem mais o que fazer. Depois que tá marcadinha lá, não tem o que fazer. Então, você une o útil ao agradável, né? Então, eu sempre dou aquela desculpinha, já preciso renovar meu Botox por causa da minha dor de cabeça. Mas a gente também tem que pensar lá na frente. A gente vê, às vezes, esses artistas lá com 60 anos, com um rostinho bonito, mas o tratamento ele começa desde a juventude, igual num tratamento odontológico. Às vezes o paciente chega, porque eu já tô com dor, tô com isso, tô com aquilo. A gente sempre indica, vamos começar a fazer a prevenção de 6 em 6 meses? Porque a prevenção é o que previne o que vai acontecer de pior lá na frente. Sim, já fala. Prevenção. E o certo é fazer. Prevenir do que remediar. O certo é fazer a prevenção você... em tudo. Sim. Dentro da boca e na parte mais externa, na parte da estética. Tinha uma polêmica sobre quem podia aplicar o Botox. Não tinha cirurgião plástico ou dentista? Teve uns anos atrás, aí teve uma briga do CRO com o CRM, só que hoje está... Como é que está hoje isso? Não, hoje está tranquilo isso aí. A briga deu uma parada aí, né? Mas isso quer dizer que todo mundo aplica? Não, todo mundo não. Então, como é que está hoje? Tem que ter, até no nosso ramo, na odontologia, a gente tem o especialista em harmonização facial. O que não tem em outras áreas, não entrando, pelo amor de Deus, no CRM, tem os especialistas, tudo. Só que a gente tem uma faculdade de harmonização facial. A gente tem uma especialização. Né? Quem não é especialista pode fazer? Pode. Mas você vai correr o risco? Pode, mas não deve. E mesmo assim com curso, né? Porque a gente não pode sair a gente não aprende, pelo menos na época que a gente se formou. A gente não tinha uma matéria falando sobre isso. A gente tem, claro, a parte de anatomia, a gente vê tudo específico, cabeça e pescoço. Então, a gente vê desde o início. Parte de estrutura, de músculo, de nervo. Então, a gente tem muito conhecimento. Mas para você começar a fazer, você já tem que ter curso. Mas é igual o doutor falou, hoje a gente tem uma faculdade só para isso. A gente tem a especialização, que dura aí anos, para você aprender e conseguir realizar tudo. Mas a briga já ficou para trás, já, graças a Deus. Mas a briga era porque era uma exclusividade. O médico queria, o dermatologista, o cirurgião, enfim, queria para eles, o dentista queria para eles. Aí ficou esse cabo de guerra aí, cedeu. Agora, nessa parte de ceder aí, o CRO abriu uma faculdade, aí, abriu uma pós-graduação de harmonização facial, que aí agora não tem o que falar. Se a pessoa é especialista nessa área, então ele tem argumentos, ele tem como
defender isso aí. Agora, enquanto não era apenas cursos, que também é legal, tem que ser feito, enfim, mas agora como você é especialista, então, como se diz, acaba o argumento ali. Então, essa parte do CRM e o CRO, eles cederam aí, essa parte, só para falar, né, essa parte do médico e do dentista, ambos cederam aí, agora os dois caminham juntos nessa parte de harmonização. Eu sei, eu vou voltar a conversar com a doutora Érica Simonato. Doutora Érica, algumas pessoas imaginam que porque escova o dente todo dia, 5 vezes ao dia, não precisa fazer nenhum tipo de profilaxia extra, nenhum tipo de limpeza extra dos dentes, o que não é exatamente uma verdade. Não, porque às vezes o paciente também escova os dentes 5 vezes ao dia, mas não escova na hora mais importante, que é antes de dormir, ou escova, mas não passa o fio dental, ou escova, mas escova com aquela escova já que já está toda aberta, ou escova, mas não escova direito, porque não foi no dentista fazer a limpeza e não teve orientação. Então, assim, até a gente que é dentista, a gente faz a nossa limpeza de 6 em 6 meses. Então, o paciente também tem que fazer. Para a gente justamente conseguir apresentar isso para o paciente. Porque, às vezes, o paciente, por exemplo, eu tenho aquela contenção ortodôntica, que é um ferrinho que a gente coloca atrás do dente depois que a gente tira o aparelho. Ali, por mais que você escove da melhor forma possível, não adianta, acumula um pouco de sujeira, junta com o cálcio da nossa saliva, que vai gerar o tártaro, aquele cálculo dentário. Tem paciente que tem a saliva mais calcificada, então ele tem mais tendência a ter esse acúmulo. Então, tem que ir. Tem que fazer a limpeza de 6 em 6 meses, a primeira de 6 em 6, né? Sim. E aí a gente vai avaliar o paciente para ver, olha, 6 em 6 já tá tranquilo, vamos vir de 8 em 8, porque cada paciente tem uma indicação, né? Não é receita de bolo. A odontologia, ela nunca é receita de bolo para ninguém. Às vezes, para mim, eu preciso ir de 6 em 6 meses, pro Dr. Fernando, de ano em ano já tá ótimo. O que a gente fala é que não deixe passar de ano. Ah, já fui ano passado, esse ano eu não vou. Não, pelo menos uma vez ao ano, pra gente conseguir avaliar, ver se tá tudo certo. Até porque, de ano em ano, se aparecer alguma cárie, a gente consegue tratar de uma forma muito mais tranquila do que, às vezes, deixar aquela cárie virar um canal e, às vezes, virar uma coroa e causar algo pior. Mas a limpeza tem que fazer. Muito bem, doutor. As pessoas, normalmente, são resistentes a uma limpeza, né? Eu já escovo os dentes, eu não preciso. Aliás, tem pessoas que escovam, como a doutora Érica disse, com escova errada. Porque a escova também tem validade, doutor. Eu costumo falar, não precisa ser a mais cara. Olha o dentista falando isso aí. E não precisa mesmo. Tá? Não precisa ser a mais barata também. Mas não precisa ser a mais cara. Tá? Por quê? O ideal é a gente fazer uma troca a cada 2, 3 meses. Então, como que eu vou comprar uma escova de 50, 100 reais e eu vou trocar depois de 3 meses? Não. O que eu falo? Cerdas macias e cabeça pequena. Ponto. Por quê? A gente não agride tanto o nosso dente, a gente não agride tanto a nossa gengiva. Então, esse é o nosso indicativo. Agora, a questão de valor é muito pessoal, né? Então, não tem uma questão de, tem que comprar, nossa, porque eu vi uma escova suíça que ela faz isso. Beleza, essa escova suíça, ela também vai esgarçar. Essa escova suíça também vai ter problema. Então, não precisa ser a mais cara, não vou falar mais barata, mas melhor custo-benefício aí a gente tem que avaliar. Cabeça pequena e cerdas macias. De resto, a gente tem que fazer uma escovação mecânica, por isso que a gente tem que ir no dentista para ele indicar como que é a forma, fazer movimento de bolinha, sem aquele esfregaço de pressa, porque aí a gente vai agredir a gengiva e isso, como se diz, o barato vai sair caro, né? O que a gente não pode correr esse risco aí de deixar desleixar essa parte. Posso fazer uma observação? Só queria dizer que é o normal esfregar com força. Nossa, eu tô saindo. Rápido, eu vou trabalhar, aqui, ó, tá pronto. Esse é o nosso erro. Aí a gente faz isso uma vez. A gente acostuma, a gente faz isso 2 vezes. 10 vezes, pronto. Aí começa a gengiva a subir, começa a ter várias sensibilidade. Então começa a ter vários problemas aí. Entendi. Quando nós estamos falando agora de escovação, né, de escovar os dentes, as pessoas têm isso na cabeça, vou escovar os dentes. Na verdade, eu acredito que é muito mais, é fazer uma higienização bucal. Como você disse, às vezes as pessoas usam só a escova, sendo que na verdade ela precisa passar ali um fio dental e coisa. Então é muito mais do que escovar os dentes, fazer uma higienização bucal. É isso que vocês orientam? Estou certo? Estou no caminho certo? Isso. É aquela coisa, né? É escovar, é passar o fio dental. Tem o tal do enxaguante,
que tem muito paciente que fala, mas eu não escovei, mas eu passei o enxaguante. O enxaguante, ele vai complementar, ele vai ajudar no mau hálito, mas ele não é o principal. O principal é o barato, é a escova de dente, o fio dental, pouca pasta, porque tem gente que olha aquele comercial que passa pasta na escova inteira para sobrar, isso daí é nada. Para você gastar mais pasta de dente, para você comprar mais pasta e dar mais dinheiro para eles. Nada, a quantidade de pasta é um grãozinho de ervilha. É pouca coisa, não é para fazer aquela espuma muito grande. Até porque se fez muita espuma, você tem na sua cabeça que você limpou, você vai cuspir, fazer o enxágue e acabou a escovação. Então, não. É pouca pasta de dente, é igual o doutor falou, tem a técnica correta para você acabar não machucando a sua gengiva, machucou a gengiva, vai causar retração, igual o doutor explicou. Tem muito paciente que vem sem uma cárie, mas a gente tem que fazer restauração em quase todos os dentes. Por quê? A gengiva subiu, expôs a raiz do dente por causa do excesso de força na escovação e o paciente teve sensibilidade. E não tem o que fazer. Ou a gente vai fazer uma cirurgia de enxerto, que é algo muito grande, que normalmente a gente nem indica, é algo muito traumático e caro. Ou a gente vai fazer a restauração, que é colocar resina ali em cima, porque aquela gengiva nunca mais volta para o lugar. A gengiva ela é extremamente sensível. E é isso. E além da troca da escova de 3 em 3 meses, tem essa questão de, você compra uma escova cara, R$100 na escova. Se você teve um resfriado, uma gripe, você tem que trocar a escova. Às vezes você acabou de comprar a escova de dente. Teve um resfriado, um Covid, isso e aquilo, você vai ter que trocar a escova. Então, assim, não é a mais barata, é igual mesmo o doutor falou, não é a mais barata. Mas é a de cabeça pequena, com cerdas mais molinhas, e fio dental não tem muita restrição. Eu nunca passo pro paciente, tem que ser essa, tem que ser aquela. A não ser que seja um paciente que tem alguma coroa, alguma coisa assim, que aí a gente indica fita dental. Mas é muito de olhar, ver qual que é a necessidade do paciente, para aí a gente poder indicar. Deixa eu fazer uma pergunta assim, dentro do que você disse. Você disse que a doutora, se a pessoa tiver um resfriado e tiver um Covid, uma patologia assim, tem que trocar a escova? Tem que trocar, por causa da microbiota, né, dos vírus e tudo mais. Tudo tá ali na escovação, tá ali na escova. Então, você acabou de melhorar. Você acabou de se livrar daquilo que estava no seu corpo que não era para estar. Então, você tem que trocar a escova. Por isso que não pode compartilhar a escova. Sim, claro. Sua escova é sua escova, da sua esposa é da sua esposa. Mas é por causa disso. Então, melhorou, tomou a medicação tudo certinho, saiu do resfriado, outra escova. De extrema importância essa informação. É por isso que eu digo que podcast é muito bom, porque nesse bate-papo é uma troca de informação, né? Nós conversando, no caso, vocês passando para nós e para o público que está assistindo, que muitas vezes as pessoas nem tinham imaginado que vocês estão passando para nós. Muito obrigado por essas informações aí. Agora eu quero fazer uma pontuação a respeito da quantidade, está aqui, já que eu estou com a palavra, a quantidade do creme dental usado ali. Diz a lenda que quando surgiu o creme dental, os tubos, né, depois de um tempo, tinham uma perfuraçãozinha pequena ali. Então, justamente usava a quantidade correta. E aí a demanda, na época, não era tão grande e ficaram imaginando ali o pessoal da indústria, o que nós vamos fazer para que nós vendemos mais? Não, é só abrir um pouquinho mais a perfuração, aí, a saída do creme dental, e dobrou então a quantidade de venda do creme dental. Então, essa perfuração nós temos que tomar muito cuidado, porque realmente ela vem para fazer com que a gente coloque mais creme dental e com isso gaste mais e compre mais também, né? E é o que eles nos mostram nos comerciais, exatamente, né? Porque eles sabem que o paciente não vai no dentista com frequência e que às vezes quando vai, às vezes o próprio dentista esquece de informar o paciente. Então, por isso que toda consulta de limpeza a gente enfatiza. Passo orientação, a limpeza sou eu que faço lá. Então, eu sempre passo orientação, a quantidade da pasta, o tipo da escova. Se o paciente tem dúvida, às vezes eu até pego opções de escova no Google, mostro para o paciente, essa, ou essa, ou essa. Mas eles têm o negócio de, eu vou mostrar no comercial, porque eles não vão no dentista, o dentista também não vai lembrar de falar, então sim, eles vão ter em mente que eu preciso passar igual ali. Fazer até aquela curvinha bonita, e o negócio, né, da espuma, né? Porque a gente tem isso, de quanto mais espuma, mais limpo tá, e não necessariamente. Muito bom. Doutor Fernando, eu só vou no dentista quando eu tenho dor de dente? Jamais. Esse é o erro de 90%, vamos falar, né? Chega lá, nossa, doutor, faz tempo que eu não venho, eu tô com isso, aquilo.
Eu falo, não, sempre há tempo de cuidar, ok. Só que a gente não pode correr esse engano, né? Porque assim, quanto mais a gente protela, quanto mais a gente deixa, pior fica, né? Ah, não, eu tô com uma dorzinha aqui, mas eu vou deixar. E deixa. E essa dorzinha vai aumentando. Pronto. Aí tem que fazer canal, tem que fazer coroa, tem que fazer o pino, enfim. Às vezes a extração mesmo, a né? extração, que é o implante, né? triste. Depende de cada caso, né? Então, assim, não tá com dor, não tá com nada. Opa, mas faz 1 ano que eu fui na clínica, eu vou retornar. Por quê? A gente não sabe, mas pelo menos lá na nossa clínica a gente tem o raio-x panorâmico, que o paciente vai passar por avaliação, ele faz esse raio-x panorâmico. Às vezes a olho nu não tem nada, só que no raio-x mostra alguma lesão lá no siso, alguma lesão no dente da frente por um trauma que ele teve há 2, 3 anos atrás, no raio-x começa a apontar. Opa, já vamos intervir. Então não estou sentindo dor, não estou sentindo nada, não vou no dentista, é o que muita gente faz com o médico. Eu não estou sentindo dor, não estou sentindo nada, eu não vou no médico. É isso que a gente tem que fazer? Não, a gente tem que fazer um check-up anual, pelo menos a cada 1 ano e meio no médico, né? No nosso caso, a gente precisa, 1 vez por ano, o paciente está lá na clínica, que aí a gente consegue intervir antes de ter algum problema maior. Aí a questão do custo-benefício faz valer, né? Porque se a gente pega no começo, a gente consegue tratar e fica barato. A gente sempre pensa na questão do paciente também. Para nós, o paciente vai lá, nossa, eu preciso fazer um protocolo, que hoje está em ênfase isso aí. Preciso fazer o protocolo, isso, aquilo. Para nós é maravilhoso. Só que a gente tem que pensar no paciente. E na questão do paciente previne. Vem antes. Estou com uma dorzinha ou não estou com nada, vai no consultório para a gente avaliar, ver se tem alguma coisa com o raio-x ali do lado. A gente consegue passar completo aí para o paciente. Porque nem toda a cárie dói no início, né, doutor? Exatamente. Nem todo canal também dói. Porque a gente também tem em mente que todo canal vai doer. E nem todo canal dói. Às vezes o dente já está necrosado, já está morto. Mas ele está completo de bactéria. Corre o risco de uma infecção, de algo muito grave. E o paciente não tem dor. Sim. Então é por isso que tem que ir. Porque às vezes não está doendo, mas já está cariado, igual o senhor falou. Nem toda cárie tem dor. E nem todo canal também tem. Que o paciente às vezes não se liga nisso. Tanto é que às vezes o paciente chega e a gente fala, tá precisando tratar o canal aqui. E o paciente reluta em não tratar porque ele não tá sentindo a dor do canal. Nem tem dor, doutor. Aí a gente explica, mostra no raio-x, junto aqui na televisão, tá tendo por causa disso. A gente passa, mostra, mas tem essa relutância. Nem tô sentindo dor, por que eu vou tratar? É o nosso engano, né? Essa infecção pode aumentar, pode passar para os outros dentes, pode cair na corrente sanguínea. Deus lá sabe. Deus lá sabe o que pode acontecer. Na corrente sanguínea, cai para todo o organismo. Endocardite bacteriana, a gente vê alguns casos. O meu vizinho teve. Então pode acontecer. Isso aí a gente tem que prevenir. Eu vou fazer uma pergunta de curiosidade aqui. Sempre tem vizinho que dá dica e aquele parente que fala que tem a receita. Vocês já trataram ou já chegou na clínica alguém com problema dessas dicas do vizinho? É o que mais tem. Igual a doutora estava falando, e assim, eu só vou pegar o gatilho dela aqui. O paciente vai fazer a avaliação, a gente passa o que é o melhor, o diagnóstico bacana. O paciente gostou, nossa, maravilhoso, fechou com a gente. Olha, gente, fechou, maravilha. Saiu dali. Volta com a gente para fazer uma limpeza, alguma coisa. Doutor, eu estava pensando, estava conversando com a minha vizinha, não deu certo os implantes dela, doutor, eu não vou fazer mais, eu tô com medo, ela tá inchada, ela tá isso. Faz 1 ano que ela faz tratamento e não resolveu. Falo, menina, mas não é assim, aqui é assado. Então tem o especialista vizinho, ou especialista amigo, ou especialista familiar. A gente não pode correr esse risco aí com o paciente, então por isso que a gente sempre traz ele aqui para nós, e a gente mostra os nossos casos. Então assim, tem muito disso, tá? Então não só nessa parte de cirurgia, que é o que mais pega para mim, nessa questão do implante, que sempre tem alguém que conheceu que perdeu o implante, né? Só que a gente não pode correr esse risco de achar que vai ser uma verdade para todo mundo. Eu acho isso, né? Aquele negócio de que médico e louco, todo mundo tem um pouco, mas tem que quebrar essa crença. Exatamente. A pessoa, ela dá versões
Mas não é real, né? Poxa vida, cada um tem um organismo, uma forma de ser e tem que procurar um médico especialista, né? O paciente fala, nossa, doutor, mas eu tenho muito medo, fulano falou isso, fulano falou aquilo. E eu gosto do paciente que tem medo. Ao contrário de muita gente, eu gosto do paciente que tem medo. Porque esse paciente que tem medo, ele aceitando fazer esse tratamento, ele confiando, ele vai seguir certinho. Então, o risco de ter algum problema é bem menor. Acontece problemas? Acontece, só que a gente tenta minimizar o máximo possível. Então, por isso que a gente dá garantia, além de tudo, né? A gente dá garantia nos nossos tratamentos, o que a gente vende é o que a gente entrega. Então, assim, acima de tudo, esse vizinho aí que tá te colocando para baixo para fazer algum tratamento odontológico, esquece esse vizinho. Ele teve uma infelicidade com algum outro profissional, a gente nem entra nesse mérito aí, mas ele teve alguma outra infelicidade, alguma coisa pessoal dele, só que não vai ser o teu caso. Isso aí pode ter certeza. E aqueles pacientes que chegam com remédio caseiro para dor que não funciona, existe também? Diminuiu. Mas ainda tem o que coloca água de bateria. Água de bateria, eu ouvi falar isso uma vez. Sempre tem um doido bateria. que tomou um chá de não sei o quê. O meu pai é o rei do chá. O chá cura tudo. igual Então, meu assim, pai mas também. sempre tem o paciente. Ah, coloquei a aguinha de bateria, coloquei o chá de não sei o quê, a planta moída Folha de dentro do abóbora, tem dente. tudo isso daí. Sempre tem. Já diminuiu, graças a Deus. O nosso problema é mais a vizinha do que a receita caseira. Mas ainda tem de tudo. Sempre tem. Meu Deus. Doutor, eu gostaria que o senhor desse A gente conversou bastante sobre várias áreas da odontologia, mas especificamente da clínica da Oral Unique. Conta pra gente a variedade de tratamento. A gente tem desde do tratamento mais conhecido nosso, igual a gente estava falando no começo, Oral Unique Implantes. A gente tem desde a parte do implantes, né, a parte de protocolo, a parte cirúrgica, de extração simples, extração mais complexa, aquele dente do siso mais chatinho, emergência odontológica, a gente atende lá também. O paciente está com dor, vamos tirar a dor do paciente, opa, agora vamos tratar ele. Então a gente tem isso aí, desde o simples ao mais complexo, né? Como eu disse, essa parte cirúrgica completa a gente faz. O paciente tem freio labial segurando a fala do paciente, a gente faz essa cirurgia também. Igual a doutora falou, a parte da gengiva, o paciente tem aquele sorriso gengival. Vamos avaliar desde a parte estética dela, da questão da gente aplicar botox, aplicar preenchimento, para não passar por cirurgia, mas a gente tem o procedimento cirúrgico para isso também. Clareamento, a parte do canal para tirar essa dor do paciente quando desenvolve a parte da cárie, tratamento da cárie no início. O único procedimento que a gente não faz lá na clínica é a parte de menos de 10 anos, que é a parte de pediatria. Que isso aí a gente precisa de um profissional específico, mas a gente tem quem indica. Ah, doutor, não posso levar o meu filho de 8, 9 anos lá comigo para a gente avaliar junto? Deve levar, porque a gente vai passar o caminho e o melhor profissional. Só que é o único procedimento da odontologia que a gente não faz. Desde faceta de resina, faceta de porcelana, implantes, cirurgias complexas, ortodontia, que é a parte do aparelho. A gente tem o nosso especialista lá também. Tudo a gente faz lá na nossa clínica. Muito bem. Doutora Érica, para a gente, para os finalmente do nosso bate-papo, é bacana enfatizar que lá na Oral Unique são os donos que tratam os pacientes. Isso. O paciente ele vai chegar desde a primeira avaliação, da primeira consulta, até a finalização do tratamento. Ele vai estar com um dos sócios ali da clínica, então a entrega vai ser exatamente aquilo que a gente prometeu. Então, a gente está sempre ali conversando muito sobre cada caso. A gente tem que lembrar que a odontologia, ela é interdisciplinar. Então, muitas das vezes, o Dr. Fernando vai fazer a cirurgia do implante. O Dr. Rogério vai fazer a parte protética. Eles vão parar, vão discutir sobre aquele caso, sobre aquele paciente específico, porque, igual eu falei, nunca é uma receita de bolo. Então, o paciente, ele vai ter, desde a primeira consulta até a finalização do tratamento, vai estar ali com cada sócio da clínica. Então, vai ser assim, ó, tinindo do começo ao fim. Muito bem, eu queria então, você tem alguma pergunta? Podemos ir para o encerramento, né? A Oral Unique é uma rede nacional. Sim. É isso, né? Então, para se ter uma clínica da Oral Unique, eles fazem avaliações, né, de quem são as pessoas que vão ser detentora aí dessa unidade.
Então eu acredito que a pessoa que estiver sendo tratada pela Oral Unique, ela está sendo muito bem atendida, porque existe toda uma avaliação. Então, Oral Unique é indicado. Da mesma forma que a gente procurou a Oral Unique, a Oral Unique também nos procuraram no sentido de avaliação. Você é o perfil da Oral Unique? Ah, não. Perfeito. Fizeram como se fosse uma entrevista dessa aqui. Sim. Você tem um perfil da Oral Unique. Então aí é onde a gente entrou tudo junto aí com o sócio, todos sendo dentista, que é um dos nossos diferenciais lá da clínica. Tudo bem. Maravilhoso. Agradecer ao doutor Fernando Fidelis, doutora Érica Simonato, os dois da Oral Unique. Eu fico muito feliz em ter conversado com vocês, com a ajuda do Israel, que está sempre aqui conosco, nos ajudando no papo, porque a gente aprende muito. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo em casa também está aprendendo. Não perca os nossos podcasts. São sempre legais, sempre com papo, com pessoas interessantes e assuntos super legais. Até a próxima, então.